Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui em um lugar diferente. Estamos no Conselho Federal de Nutricionistas e vamos conversar um pouco sobre a unidade técnica. E aqui comigo nós temos a Caroline Romero, que ela é a coordenadora da unidade técnica aqui do Federal. Obrigada pelo convite. Acho que é uma excelente oportunidade, ótima iniciativa do CRN1 trazer essa explicação para o nutricionista, para o TND, para a população em geral, sobre algumas unidades, o funcionamento do nosso sistema. E para começar, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre qual é a função da unidade técnica. Bom, então vamos lá. Eu acho que é importante a gente começar por algo maior, que é qual é o papel do CFN em relação aos conselhos regionais e em relação à atuação profissional do nutricionista. Então, o CFN, o Conselho Federal de Nutricionistas, tem esse papel que ele é normatizador, ou seja, é aqui aonde as normas, por via de resoluções, elas são elaboradas para que a atuação profissional seja executada da melhor forma e também para que os conselhos regionais, que é quem de fato dão toda a capilaridade do sistema, porque é quem está próximo ao profissional, também são respaldados por essas resoluções, porque o conselho regional ele só pode atuar mediante uma ação ou uma resolução que vai dizer como que aquilo deve ser feito, o que pode ser feito. A nossa profissão é uma profissão regulamentada por lei federal também, então que é algo maior, muito maior do que as nossas resoluções. Mas a gente só pode fazer essas resoluções, inclusive, porque temos um conselho profissional. E por isso, a gente hoje, no Conselho Federal, elabora as resoluções para que a gente possa ter essa execução da atuação profissional da melhor forma. E aí, dentro desse contexto do CFN, a unidade técnica, eu falo que ela é o coração e o cérebro do Conselho, porque toda a tomada de decisão que é feita pelo plenário e diretoria do Conselho Federal, ela precisa ter um respaldo técnico, uma assessoria técnica. E quem faz isso aqui é a unidade técnica. Então, a unidade técnica ela é composta por nutricionistas. Então, a gente tem hoje 6 nutricionistas na unidade técnica e 2 estagiários de nutrição. Então, é essa equipe que dá conta de todo o assessoramento para as comissões, para grupos de trabalho e especialmente para esses órgãos deliberativos aqui dentro, que é a diretoria e o plenário. Agora eu queria saber um pouco mais como surgem as demandas, como é o seu trabalho no dia a dia, como vocês escolhem os assuntos a serem abordados. Bom, então as demandas aqui no Conselho Federal, elas chegam ou pelos regionais, então uma demanda que, por exemplo, chega muito forte no regional, ele encaminha aqui para o federal e geralmente, como precisa desse respaldo técnico, chega na unidade técnica. E o nosso canal direto com a sociedade é o Fale Conosco no site do CFN. Então, no ano passado, nós respondemos 5.200 chamados abertos de temas diversos. Agora, como a gente faz essa estatística de temas, então aquilo que começa a aparecer com uma frequência alta e a gente entende que é um problema, que é algo que ainda não temos uma resolução para isso, uma resposta, a gente leva para os órgãos deliberativos, então leva para a diretoria, que encaminha para o plenário do CFN e eles decidem se então a gente vai, por exemplo, criar um grupo de trabalho para discutir aquele tema e pode ser que vire não necessariamente uma resolução, mas pode gerar um produto para resolver aquela demanda. Então, são 2 entradas muito fortes. Então, pelo Fale Conosco, pelos regionais, mas também, por exemplo, a gente tem as comissões
Então, nós temos nutricionistas assessorando a comissão de fiscalização, comissão de ética profissional, de formação profissional, a comissão de comunicação e as especiais transitórias, como é o caso das 7 PICs, né, que trabalha então temas relacionados às práticas integrativas complementares em saúde, e temos uma outra especial que é a de avaliadores de cursos de graduação. Então, que a unidade técnica assessora são 7. Nossa! Fora os grupos de trabalho. Então, os grupos de trabalho, geralmente, formados aqui no CFN, eles são formados por essas demandas externas que a gente recebe. E essas demandas, quando a gente fala demandas externas, mesmo que cheguem pelos regionais ou pelo Fale Conosco, a gente entende que é uma demanda do nutricionista ou da sociedade. Então, não é algo que o CFN ou a unidade técnica sugeriu, assim, tirou da cartola. E Carol, fala pra gente como esse trabalho da unidade técnica influencia na ponta. Olha, sem ser modesta, tem um impacto direto na ponta, porque se a gente pensar que a gente recebe, na unidade técnica, recebe as demandas, encaminha para o pleno definir o que vai ser trabalhado. A gente assessora as comissões, os grupos de trabalho que vão gerar produtos voltados para o profissional, para a atuação profissional, respaldando esse profissional. Então, o nosso trabalho tem um papel muito importante lá na ponta. Só que a gente está trabalhando nos bastidores, então provavelmente os nutricionistas não sabem que existe uma unidade técnica, que existem nutricionistas trabalhando em prol da profissão, porque muitas vezes os nutricionistas sabem que existem os conselheiros, né? Porque o papel do conselheiro ele é fundamental para o andamento do sistema, mas quem, por exemplo, dá esse subsídio, esse suporte técnico, científico, não só técnico-científico, mas também em relação às legislações vigentes, que não estão só no nosso sistema, mas a gente tem legislações que são de outras agências regulamentadoras, como a Anvisa, a ANS, e a unidade técnica precisa estar atenta a toda essa agenda, para poder dar o suporte que os conselheiros precisam para as tomadas de decisão. E essa tomada de decisão é que, de fato, vai impactar na vida do nutricionista. A gente teve ano passado que elaborar nota técnica para que a unidade jurídica entrasse com ação extrajudicial nos conselhos da Biomedicina e Educação Física. A unidade técnica subsidiou com documentos, não só técnicos científicos, mas também fomos na legislação, que é o quê? As DCNs de cada curso, para a formação de cada profissional, e aquilo que eles de fato estão habilitados a fazer por lei, não por resolução que eles criaram, que permite que eles façam. Porque a lei é maior. Então, baseado no que a gente tem na lei, a gente construiu a nota técnica. E aí, isso deu subsídio para a unidade jurídica, fazer com que o CFN fizesse essa ação extrajudicial. A gente teve também uma ação extrajudicial contra a Unilever, mas uma linha específica de picolés da Que Bom, que era uma linha infantil. Então, onde vinha escrito assim, feito por nutricionistas para crianças, um selo em alguns picolés específicos dessa linha. E aí a gente subsidiou com toda uma documentação técnico-científica. Então a gente vai na literatura, busca tudo isso, constrói o documento, nesse caso foi uma nota técnica, a gente encaminha para a nossa unidade jurídica e aí eles levam todo esse documento do parecer jurídico com a nossa nota técnica para a diretoria e plenário para eles tomarem a decisão. E aí, o que a gente faz? Vai ser extrajudicial ou então a gente entra com uma ação judicial mesmo? Qual vai ser o caminho que a gente vai seguir? Foi uma ação, um ofício extrajudicial para lá e aí eles responderam a gente. Então, que eles vão cumprir, vão retirar esse selo, até porque a gente mostrou que com a nova rotulagem eles iam ultrapassar o limite de açúcar, são informações incoerentes. Então, eles provavelmente já iam ter que tirar, mas eles responderam,
dizendo que positivamente que iam retirar aquele selo e tal, tarará. Mas marcaram uma reunião com a gente para explicar todo o papel dos nutricionistas lá naquela área, porque é uma área de atuação nossa, a indústria de alimentos, e teve um papel importante das nutricionistas lá da Unilever para essa linha de picolés, enfim, mas teve toda essa construção. É importante a gente falar que a gente tem nutricionistas na unidade técnica com áreas de expertise e bagagem assim mesmo, né, na vida profissional, na área clínica, na área de saúde coletiva, alimentação coletiva. A gente tem nutricionistas que estão há muito tempo no sistema, então que conhecem muito bem toda a parte da fiscalização. Nós temos nutricionistas na área técnica com bagagem na docência, então com mestrado, doutorado em andamento. A gente tem, inclusive, nutricionistas com uma expertise grande na parte da ética, né? Então, hoje, inclusive, é importante a gente falar sobre isso, que a unidade técnica, ela agora tem um braço que é um setor novo que está vinculado a ela, que é o setor de ética, que é uma nutricionista que toma conta não só dos processos que chegam aqui, que é como se fosse, né, um tribunal de segunda instância, aqui o CFN, mas para cuidar de toda a parte de compliance, integridade. Então é novo, mas a proposta é que isso vá se desenvolvendo ao longo do tempo no sistema. Carol, mais uma vez, obrigada. Tô até aqui chocada com tanta coisa que vocês têm que fazer e obrigada. Você sanou muitas das minhas dúvidas e com certeza vai sanar de muitos profissionais e estudantes que nos acompanham. Eu que agradeço mais uma vez o convite e não me dá tempo não, se eu parar para pensar eu lembro de mais um monte de coisa que a gente faz na unidade técnica. Então, o que a gente tem participado atualmente, né? A gente tem que estar cuidando das atribuições e parâmetros numéricos mínimos de responsabilidade técnica e quadro técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, também da anotação de responsabilidade técnica, resolução que vai tratar dos componentes curriculares, residências multiprofissionais, tem um GT que está trabalhando com um produto relacionado à resolução que trata das especialidades em nutrição, tem um GT que está revisando a resolução 466 que fala da inscrição de nutricionistas nos conselhos regionais, porque a gente está em outro mundo, mais tecnológico, digital, então isso precisava ser revisto. A revisão de alguns artigos do Código de Ética e Conduta do Nutricionista, que a gente tem assessoria também da unidade técnica, e a revisão da Política Nacional de Comunicação do Sistema CFN-CRN.